Olá, meu nome é Piara Bosque e hoje o Política em Foco vai discutir quem vem de fora de Santa Catarina para competir aqui. Não é isso que você está pensando, estou falando das competições da FESPORT, foi tema de uma audiência pública lá em Chapecó, proposta pelo deputado estadual Mauro de Nadal, para discussão sobre endurecer ou não as regras sobre atletas que vêm de outros estados para competir em Santa Catarina e como isso pode afetar as disputas. E para fazer essa conversa, que permite múltiplas leituras, eu estou aqui com a Patrícia Gomes, querida amiga, colega, e também com o Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Prazer ter vocês aqui, Patrícia. Prazer é meu, Piara, estar aqui com colegas tão distintos, que eu considero tanto, pessoas tão inteligentes aqui do jornalismo catarinense. É um prazer estar aqui com vocês discutindo os temas que são importantes para Santa Catarina, para os catarinenses, que os deputados estão trabalhando no momento. Alexandre. Piara, que bom partilhar esse espaço contigo, com a Patrícia também, e partilhar com você que está nos acompanhando aqui através da boa programação da TVL. Vamos fazer uma boa conversa. Quando veio as possibilidades de assunto para a gente falar dessa semana, eu fiquei muito interessado nessa audiência pública proposta pelo deputado Mauro de Nadal, porque aquele tipo de debate que permite múltiplas análises e que não tem uma resposta certa. Tem muita gente incomodada porque vem atletas de fora, sem vínculo com Santa Catarina, para competir em algumas modalidades. Nessa disputa que se dá entre as cidades de jogos abertos, os joguinhos e etc., especialmente jogos abertos, né? O Alexandre tem uma experiência maior nesse acompanhamento, já trabalhou na área de esporte, na Fundação Municipal em Blumenau, né? Isso. E Blumenau é a cidade que tem o maior número de títulos dos Jogos Abertos, que é a principal competição, né, do esporte amador de Santa Catarina. E na tua experiência lá, como é que tu via essa questão de importar talentos, trazer gente para aumentar a régua, até trazer gente, ninguém vai trazer gente para jogar mal, né? Mas que acaba tirando espaço da formação do atleta catarinense em algum momento. Eu acho que nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu acho que é esse o debate. É importante que a Assembleia Legislativa está preocupada com o esporte, né, de rendimento, com o fomento do esporte, com incentivar novos atletas. Então é importante que a Assembleia provoque esse debate, que é um debate que já vem de longa data. Então, sempre qualquer atleta que venha de fora, que possa agregar para determinados esportes em determinada cidade, isso é super importante, isso é muito bacana. O problema que já aconteceu várias e várias vezes em Santa Catarina é o atleta paraquedas. O que é aquilo? É aquilo, em busca do título, as cidades que têm mais poder econômico, quem não tem poder econômico não consegue, acaba atraindo atletas de outros lugares para competir. O André Sá, o tenista, já jogou por Itajaí. Então tem outros vários nomes que chegam para uma determinada competição, não tem vínculo algum com aquela cidade, e ali resolvem, talvez, o problema de uma medalha para aquela cidade, mas será que contribuem para o esporte como um todo, como o esporte de Santa Catarina como um todo? Eu acredito que não. Por outro lado, e mais ou menos é isso que o deputado Mauro de Nadal está tentando fazer, tentando dar uma regulamentada, por outro lado, atletas estrangeiros, principalmente aqueles que agreguem um talento, que tenham uma fama, que tenham uma expertise, que possam contribuir com seus colegas, é importante que eles estejam ali, mas que pelo menos sigam um tempo mínimo na cidade, que construam algum tipo, né, de vínculo com a cidade, algum tipo de raiz. Então isso que é importante, porque esses atletas, eles acabam inspirando a gurizada a competir, a se esforçar. Então isso é muito bacana e depois ao longo do programa eu até posso contar algumas experiências que a gente viveu lá em Blumenau. Patrícia, a fala do deputado Mauro de Nadal é que, eu vou até botar aqui a frase entre aspas, nossa intenção é que esses atletas ditos estrangeiros tenham ligação com a vida esportiva e social catarinense e não apenas venham jogar e ir embora. Isso a gente acompanhou diversas vezes, o Alexandre trouxe um exemplo. Ao mesmo tempo, esses atletas também ajudam a aumentar o nível do esporte, especialmente esportes coletivos. Como é que tu vê isso, Patrícia, essa importação? Então, acaba vindo, né, para definir no último momento, né, uma participação para a cidade ser vitoriosa, e por isso que na audiência pública até foi discutido critérios da questão da inscrição, né, para não ser assim em cima da hora, para então ter mais esse vínculo com o Estado, e o que a Assembleia está discutindo é então colocar ali na legislação
ter um tempo mínimo de Moradia. moradia, que essa pessoa esteja em Santa Catarina, né? Para que valorizar mesmo o esporte catarinense. Porque assim essa pessoa já está aqui e talvez dando cursinhos, né? Dando aulas extras daquele esporte que ela vai tão bem e incentivando os nossos catarinenses, os nossos jovens catarinenses a irem melhor naquele esporte, a se desenvolver. Então, uma forma de valorizar o esporte catarinense, que eu acho interessante que a Assembleia está reforçando. Eu sei que a FESPORT já faz isso, já tem etapas regionais, né? Mas fortalecer ainda mais as etapas regionais. Eu acho isso para que a gente possa ter a criação mesmo, desenvolvimento de pessoas em várias modalidades do esporte, né? Uma coisa que me chama a atenção, e acho que talvez seja o cerne do debate, é para que servem essas competições, né? Mas com competições que têm dinheiro público, que tem muita tradição, que são o catarinense entende que o Estado fomente, não são competições privadas, certo, Alexandre? E elas são para formação de talentos catarinenses ou elas são competições entre as cidades por rendimento? Em tese era para ser de formação de talentos. E é importante a gente situar uma questão, Piara e Patrícia, que o glamour dos Jogos Abertos acabou. Durante muito tempo era uma competição que mobilizava muitas cidades catarinenses. Blumenau é referência porque é a cidade onde tem o maior número de títulos. Tudo se mobilizava em torno desses jogos, aí tinha as fases preparatórias, os joguinhos escolares, que aí eram seletivos, isso era muito bacana, e a gente não vê mais. Eu não tenho a condição de explicar por que a gente não vê, mas realmente isso se perdeu. Falando sobre grandes atletas, vários grandes atletas de repercussão nacional, o próprio Guga, né? A Ana Moser, sabe? O Michael, que foi lateral da seleção, tem muita gente que já passou pelos Jogos Abertos que sempre eram uma vitrine. O problema, até a Patrícia disse, vem a pessoa aqui, eleva a régua, mas se depois vai embora, né? Para que adianta a medalha? E segunda coisa, isso o que beneficia? Cidade que tem mais caixa para bancar. E aí tem uma repercussão política, né, dessas pessoas que têm essa inspiração. Mas eu vou até trazer uma experiência de Blumenau. Por conta do basquete em Blumenau, uma vez se decidiu, a prefeitura bancou 2 jogadores americanos, né, da liga de basquete. Aí tu fica pensando, não era da liga principal, era uma liga estudantil, né? Só que para cá os caras faziam uma diferença tamanho do bonde. E o que aconteceu com aquele período antes dos Jogos Abertos? O ginásio sempre cheio, e não trouxeram nem da Alemanha, né? Nem trouxeram da Alemanha. Nem trouxeram, mas também no basquete não daria, eu acho que tem que ficar dos Estados Unidos mesmo. Então foi uma repercussão muito bacana e naquele ano eu acompanhei os Jogos Abertos naquela fase, foi em Caçador, Blumenau ganhou no basquete também, então foi uma coisa muito legal. Terminou o ano, acabou o ciclo dos caras, mas os caras ficaram 1 ano fomentando. E qual é a importância disso? Pois É o espelho. Isso para elevar uma régua, especialmente no esporte coletivo. Tu falou do exemplo do André Sá. Sim. O André Sá vem, joga suas partidas, tenista profissional, teve uma bela carreira no tênis no Brasil, eventualmente dupla, mas o papel dele para elevar uma régua no esporte talvez seja diferente de 2 peças que vêm para um time coletivo, em que ajuda a melhorar os colegas também, os que ficam depois. Mas deixa eu só fazer uma reflexão. Vamos pegar o exemplo do André Sá. E eu nem sei como é que foi essa aparição do André Sá aqui, eu não me lembro. Mas vamos lá. Tu treina o ano inteiro por uma competição como essa. E aí tu diz assim, mas eu tenho chance, né? Agora eu vou. Aí chega o André Sá, acabou. Olha o que gera para ti. Então, eu estou dizendo, eu não sei, né? De repente o André Sá ficou, não sei, né? Mas se acontece, deve ser dose. Que motivação tu tem? Tu tem uma expectativa de tirar uma medalha, chega um cara desse e diz, caixão para mim, eu não vou muito longe, né? Tu tem a mesma sensação, Patrícia, que o Alexandre tem, de que os jogos abertos, especialmente, os joguinhos, Olesk, mas especialmente os jogos abertos, não conseguem mais gerar a atenção que já geraram? Eu lembro que no começo da minha carreira se falava muito mais dos joguinhos e a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de estrada. Eu acho que sim, eu acho que o JASC já teve muito mais
holofote sobre ele mesmo, né? Eu acho que, eu não sei também se era porque quando eu estava na escola, as escolas se mobilizavam, então estava no segundo grau, né, o ensino médio, e vivia aquilo também nas escolas, né? Que o pessoal se hospedava na escola da cidade onde estava acontecendo, né? Eu sei que ainda acontece isso, porque ainda no passado... Quem vive o esporte vive. Eu estou falando para quem vive o esporte, imagino que seja fundamental. Eu acho que ainda tem. Talvez a gente que esteja um pouco já numa fase que não assim, pega. Mas eu digo da percepção para fora, porque claro que o mundo do esporte é beneficiado e precisa. Mas acho que a gente vê muito pouco, né? Mas um termômetro bom é saber. As prefeituras estão disputando para sediar os jogos? Não, essa última teve. Mas é muito pouco. Mas assim, a gente não vê, antes era a briga, queriam sediar. Hoje cada vez mais, porque era Chapecó e Lages, deu um entrever ali. Sim, mas claro que entra um pouquinho de política no meio, mas é um entrever ali. O que a gente percebe é essa dificuldade, porque também para sediar é isso, as escolas têm que parar, né? É um barato isso que a Patrícia falou. Tem que ter ginásio, tem que ter estrutura, então tem que ter um investimento. Claro, a FESPORT aporta recursos, né? Mas a gente percebe que não tem mais esse glamour, essa coisa. E eu me lembro, Blumenau ainda se tem o desfile de carro aberto, teve ano passado que Blumenau ganhou, mas antes era um troço que movimentava muito mais, né? E aí talvez em vez de discutir o número de estrangeiros, e a gente tem hoje, na regra, até 2 atletas externos em esportes coletivos, como basquete, futsal, handebol e vôlei de praia, 1 atleta externo em modalidades individuais, como atletismo, judô, natação, boxe e triatlon. Talvez a discussão maior deveria ser, não a questão pontual dos atletas virem ou não virem, como reenergizar os jogos, talvez. Esse talvez seja o principal desafio e talvez não seja um desafio fácil de se atingir. Realmente, eu imagino que quem seja da área deve ter um raio-x, né? Por que chegou por que se diminuiu esse ímpeto pelos jogos, né? É que tem coisas também que é porque o mundo mudou, porque a forma de consumir esporte mudou, talvez porque a gente acompanha os atletas do mundo inteiro na palma da mão no celular, e o apelo de ver presencialmente tu imagina que possa ser por aí, Patrícia? Eu acho que pode ser, porque daí não tem o brilho, né? Eu sei que estão acontecendo, que tem etapas regionais, continua acontecendo como acontecia antes. Talvez não tá sendo jogado o brilho necessário em cima, até para mobilizar mais pessoas, mais atletas, para estimular que a juventude participe, se empenhe numa categoria esportiva. Aí vem os investimentos. Por exemplo, esse ano o Blumenau cancelou os jogos escolares, né? Que os jogos escolares é base para os jogos abertos, para o esporte amador. Blumenau cancelou. Então é um bom exemplo. Se Blumenau, que é uma cidade que tem referência, tem recurso, tem estrutura, não investe por uma questão econômica, a administração entendeu que não era o momento de fazer isso. Então, sinaliza muito com essa coisa. E uma coisa que você falou bem, hoje o esporte compete com muitas telas. Eu brinco quando eu estava lá, nessas 2 vezes que eu fui em Caçador e em Concórdia, bom, não tinha, né? Ninguém sabia, não tinha celular, não tinha nada. Então as pessoas meio que tinham essa dedicação e esse envolvimento. E hoje a gente está competindo com outras coisas. Era uma Olimpíada Estadual, muito legal. E eu imagino o quanto isso contribuiu na identidade do Estado, nessas disputas, as rivalidades que vão se criando, Blumenau, Florianópolis, Joinville, Lages, Criciúma. Como é que tu viveu isso? Tu que acompanhou mais de perto. Mas sabe que era interessante? Porque como o Blumenau ganhava muito título, porque também Blumenau tinha uma coisa que é importante para ganhar título, é participar do maior número de modalidades possível. Então, Blumenau conseguia construir isso, né? E Blumenau realmente tinha uma força muito grande. E, na época, a competição era com Joinville e até Florianópolis era meio devagar. Depois que Itajaí e Florianópolis investiram no esporte amador e conseguiram também títulos de jogos abertos. Mas se tu pegar na lista, Blumenau tem mais de 40 títulos e os outros eu não sei como é que é mais ou menos. Mas também, Blumenau uma época baixou a guarda de investimento, aí começou a perder, daí as pessoas começaram a cobrar, daí voltou a ter os investimentos razoavelmente. Mas ainda eu acho que se perdeu muito a prioridade que se tinha
há 10 anos, talvez 15 Vou anos. falar de Blumenau, eu lembro quando eu morava em Joinville que eu percebia uma diferença na própria forma da relação da cidade com o esporte. E talvez muito baseado nessa rivalidade que tinha com Blumenau. Em Joinville, parece que todo esporte consegue levar público para o ginásio. Acho que Blumenau talvez seja semelhante. Não, eu não vi isso em Florianópolis especificamente. E tem uma característica muito interessante, que Blumenau, por exemplo, nunca teve força no futebol, que é o grande esporte. Né? Que é o grande esporte. Joinville tem, Florianópolis tem, Criciúma tem, Chapecó tem times importantes. Blumenau nunca teve um time de relevância, mas Blumenau já teve handebol na Liga Nacional, já teve basquete feminino e masculino na Liga Nacional, vôlei estava até agora há pouco na Liga Nacional, então tu vê assim, a capacidade que tem. Então, nesse momento que não tinha esse apelo do futebol, que é, sem dúvida, o grande esporte nacional, Blumenau tentava compensar com essas outras modalidades. Bom, com essa lembrança, com essa memória, a gente encerra o primeiro bloco do Política em Foco e a gente volta daqui a pouco também para falar dessa migração. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Política em Foco. Hoje a gente está conversando sobre a audiência pública que aconteceu em Chapecó, sobre a vinda de atletas estrangeiros para competir em Santa Catarina nos Jogos Abertos, no LESC, joguinhos, mas especialmente nos Jogos Abertos. Estou aqui com Alexandre Gonçalves e Patrícia Gomes, prazer estar aqui com vocês. Eu queria fechar do bloco anterior só o que ficou acertado na reunião lá na audiência pública, né? O que foi proposta pelo deputado Mauro de Nadal. Fixação de prazos mínimos de residência ou registro em Santa Catarina para permitir a participação desses atletas, aspas, importados, e a definição de datas limite para transferências de federações esportivas, ou seja, não chegar aquele atleta de última hora inscrito para reforçar um time e causando até um desequilíbrio, e especialmente aquilo que a Patrícia falava no primeiro bloco, fortalecimento das etapas regionais para revelar os novos talentos. Isso é o que foi debatido na audiência pública. O deputado Mauro Nadal disse que as propostas vão ser organizadas em conjunto com a FESPORT e poderão ser transformadas em uma regulamentação do Estado ou numa legislação estadual. Vamos ver quem é que vai mandar. Quem vai mandar talvez não importe tanto. O importante é que haja um regramento claro sobre isso, né? A gente não vai impedir que haja essas disputas, trazer um atleta que aumente o sarrafo, mas também que não seja algo tão improvisado, né, Alexandre? Não, é isso que é importante. Tem que ter um regramento. Já tinha um regramento nesse sentido. O deputado Mauro Nadal e a Assembleia reforçou esse debate, né? Reforçou e principalmente a valorização das etapas regionais, que são as etapas que preparam esses atletas. Acho que está de boa medida, né, Patrícia? Acredito que sim, acho que dá para lapidar, embora já exista. Se os deputados estão chamando esse assunto à tona, é porque eles estão realmente percebendo na base que está tendo dificuldade, né? Uhum. Então mostrando isso, alguém chamando buzinou para o deputado, né? Se alguém buzinou, tem um problema. Teve uma audiência pública, né? Uma audiência pública, para acontecer, tem que ter algum tipo de demanda. Tem uma motivação, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho, porque a questão vem gente de outros estados para cá. Isso é o grande debate de Santa Catarina hoje, né? O IBGE, no último censo, mostra Santa Catarina como o estado que mais recebeu migrantes. E aí a gente não está falando de esporte, a gente está falando da vida em sociedade. Isso tem efeitos, né? Muita gente acendeu alerta, teve gente que não gostou, tem gente que aplaude, muita vinda de mão de obra. Como é que vocês entendem o que significa para Santa Catarina ser esse objeto de desejo ou de uma esperança de uma vida melhor? É que eu vejo que essa discussão sobre isso é uma discussão revestida de um certo preconceito, né? E na questão do esporte, não, pelo contrário, essa pessoa está sendo pinçada para vir aqui ajudar uma cidade. Enquanto, quando se questiona a vinda de imigrantes, são pessoas do norte, do nordeste, que ficam usando a nossa estrutura, e aí ainda, inclusive, botam uma pincelada de política partidária e eleitoral, sim. Que se fala, é por isso que teve tanto voto o candidato B aqui na última eleição, porque essas pessoas são lá do norte e nordeste, porque votam num determinado candidato. Então, eu acho que esse é um debate enviesado,
Santa Catarina sempre recebeu migrante, é que hoje tem mais estudos. Vale lembrar, pô, teve a época que tu batia numa árvore e tinha gaúcho. Somos um estado de imigrantes, né? Então, é isso aí, toda a história é feita assim. Tirando hoje a gente os fica Guarani, o questionando. Xoclém e os Caigangue, somos um estado de imigrantes. Então, quando a gente questiona isso, eu acho que ela vem revestida de um preconceito que não é legal e não bate com essa questão que nós estamos discutindo agora do esporte. Acho que o imigrante que quer vir para cá, melhorar a sua vida, trabalhar, ele vai contribuir com o Estado. Ele vai usar a saúde, vai usar a escola pública? Vai, mas ele também vai recolher impostos aqui para Santa Catarina. E vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Então, não tem isso, né? Claro, a gente não quer que tenha uma população imigrante de rua, a gente não quer. Né? Porque isso é um problema social. Agora, aquele que quer vir para cá trabalhar, excelente. Eu acho que a gente tem emprego sobrando. Eu lembro que eu entrevistei um secretário da Economia aqui de Santa Catarina que falou: são muito bem-vindos, porque hoje o catarinense não quer trabalhar de caixa no mercado. Mas Sim. O pessoal que vem do Nordeste, eles vêm, é uma mão de obra que topa tudo, eles querem melhorar, né? E a gente pode falar, inclusive, eu estou falando do caixa do mercado, mas a agroindústria hoje no Oeste precisa muito dessa mão de obra que vem. Hoje tem uma comunidade venezuelana muito grande, inclusive, foi destaque, a cidade ao lado de Chapecó. Chapecó, 4.000 venezuelanos, há um tempo atrás também fiz matéria disso, que eles são acomodados lá em Roraima, naquele acampamento que eles têm, né? E só para Chapecó tinham vindo mais de 4.000, e eu fiz matéria na época de 19 que estavam vindo, eram da Venezuela, tinham sido acolhidos lá no acampamento, e estavam vindo para Santa Catarina todos juntos, eram famílias com crianças, eles iam trabalhar, já estavam vindo com trabalho numa empresa de caçador. Então, na época até entrevistei a RH da empresa, tudo, eles já tinham muitos venezuelanos. Aí eu perguntei, mas se não der certo o trabalho, que eles vêm com casa, já vêm com as crianças matriculadas. Então, o Estado está muito aberto para isso também. Eu acho que as nossas empresas, né, estão muito abertas. A gente tem muito emprego nos frigoríficos, né? E em Blumenau, Alexandre, como é que você tem percebido esse caldo cultural aí? Não, eu acho muito legal a miscigenação. Eu acho que quando a gente tem várias vertentes, é muito bacana a gente, isso, nos mercados a gente vê. E lembrando que quando vai um catarinense, um brasileiro dos Estados Unidos para a Europa trabalhar de faxineiro, de babá, ninguém fala nada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... O Trump tem reclamado. O Trump tem reclamado. O que a gente percebe é assim, mas tem caco? Tem caco. Tem caco catarinense, né? Tem caco de tudo, né? Então não dá para a gente generalizar, né? Então é isso. A pessoa vai usar a estrutura pública, mas para quê? Eu quero a estrutura pública só para mim? Não, para aí, né? Eu acho que a gente tem que entender isso. E, gente, é todo mundo ser humano. Catarinense, o venezuelano, o nordestino, é todo mundo ser humano. Então, é por isso que eu digo que esse é um debate que começa enviesado, né? E há alguma preocupação? Está faltando, isso está faltando, aumentou a criminalidade, está faltando... Não está. Não é esse debate que está por. Tem algumas pessoas que entendem que isso pode prejudicar. Por quê? Né? Então, eu acho que esse é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Tem muita gente que se preocupa, e não vou botar isso na conta do preconceito, mas do temor de uma perda de qualidade de vida, de que os serviços públicos vão ter que atender mais gente, vão piorar. Uma frase que eu ouço muito, se faz muita propaganda de Santa Catarina e por isso muita gente vem. Que vai ter que ter um momento em que vai ter que se fazer menos propaganda de Santa Catarina. Eu não estou dizendo, isso não é uma fala minha, isso é uma fala que eu repercuto. Patrícia, tu acha que a gente exagera quando coloca Santa Catarina como uma ilha dentro do país? A gente não está nos outros estados para saber exatamente a realidade do outro estado, né? Se ele é tão bem atendido na saúde como a gente até vê parentes próximos, né? Pessoas conhecidas que quando procuram o serviço público realmente encontram. Às vezes demora um pouco mais, né, de ter um procedimento, mas a coisa ainda anda, né, Opiara? Então, a questão do mercado de trabalho, eu mesmo já tive pessoas que foram trabalhar na minha casa e eram do norte do país, que já têm quase 50 anos de idade, trabalharam lá a vida toda e não têm a carteira assinada.
E quando elas vêm para cá, o empresário catarinense ele não corre o risco de contratar sem carteira assinada a maioria, não é? Porque sempre tem o que vai fazer irregular, com certeza, mas é em muito menos proporção. No norte parece que é uma prática bem mais comum. Então essas pessoas vêm para cá e também entram no nosso ritmo de organização, né? Como eu falei antes, elas também contribuem, elas não vai aumentar o serviço, essa oferta, ai que medo, estamos divulgando demais o Estado, atraindo demais a atenção, mas essas pessoas também vêm e não só sugam, elas também dão, e se a maioria vai contribuir, né? A maioria vai trabalhar e vai se esforçar, porque vem para mudar de vida, igual como tu citaste, que a gente sai daqui para ir para os Estados Unidos trabalhar, também para melhorar de vida, né? Eu tenho muita curiosidade, pode falar. Não, e uma coisa que a gente, o pessoal tem essa mania de pintar essa coisa, de agora falar, vai gerar problema na saúde e tal, tal. As pessoas que eu vejo falando isso, ponto. E segundo, aí há uma retórica, principalmente do governador de plantão, e não há problema nisso. Santa Catarina é o melhor estado para se viver, Santa Catarina é terra de gente trabalhadora, é terra de gente honesta. Mas é retórica, é discurso e fala para os seus. Então, eu entendo que faz parte. Então, eu insisto, quando as pessoas falam isso, ela vem nessa carga de um preconceito, mas tem que valorizar aquele trabalho que é executado por essas pessoas. E quem é caco tem que estar sendo enquadrado pela lei. Eu tenho muita curiosidade olhando para o futuro, assim, porque para muitos desses migrantes é a primeira geração, saindo de um perrengue no seu estado, no seu país, tendo que mudar de vida e ver aqui uma esperança. Mas depois vai vir a segunda geração, que são os filhos desses venezuelanos, dos haitianos que vieram antes, dos paraenses, e essa cultura vai misturando com a cultura que já tem. A gente já começa a ver os restaurantes de comida paraense aqui. Eu fico muito curioso com o que vai acontecer no Oeste, com essa profusão de venezuelanos chegando, e como eles vão se misturar com a cultura local, que já mistura gaúcho, italiano, alemão, a questão indígena, o indígena que estava lá antes, o caldo cultural que vai sair disso. Eu estou louco para comer as comidas. E lembrando que não é só, por exemplo, venezuelano, principalmente, não é só em Santa Catarina, em qualquer lugar, porque eles viveram um drama social, haitiano um pouquinho mais atrás, né? Então não é cara, claro, nós estamos falando de Santa Catarina, mas não é uma coisa de Santa Catarina. Tu vai em Porto Alegre, eu fui lá, tá cheio também, então faz parte, esse é o caldo de cultura que tem. E, gente, a gente recebeu sempre muita gente de braços abertos, como tu disse, a gente foi colonizado por etnias diferentes, né, gerações diferentes, e a gente tem que valorizar isso. Uhum. Receber as pessoas. Somos todos aqui... Qual é a nossa origem? Eu não tenho origem. Português? Eu tenho ascendência de bugre, de alemão, de português, de italiano. Sou brasileira. Também. Minha família tem vertentes de indígena, de italiano, de português. Sou gaúcho, estou aqui em Santa Catarina também. Então, a gente é um grande caldeirão. E mais elementos estão se somando nesse caldeirão. Acho que Santa Catarina vai sair mais forte ainda dessa história e sem perder essa grande característica de ser um lugar de produção, um lugar de gente que vem para trabalhar, gente que muitas vezes teve que vir para cá, o que traz é o trabalho, né? Então, acho que isso é uma marca, Alexandre. E as características regionais são diferentes, né? Por exemplo, tu pega o ambiente da praia, do litoral, é um ambiente diferente de Blumenau, de Joinville, que é um ambiente diferente do ambiente mais agropecuário do Oeste. Então, são características diferentes, pessoas diferentes. Então, quantas vezes, o pessoal da praia é muito preguiçoso. Aí eu digo, tudo que eu queria é ter esse clima de praia, né? Então, assim, a gente tem que valorizar a palavra é respeito. A gente já tem esses preconceitos internamente, né? Eu lembro que, historicamente, a questão já se usou politicamente, que o poder ficava muito concentrado em Florianópolis e o dinheiro não ia para Joinville, para Blumenau, que produziam, que é o mesmo discurso que a gente faz com Brasília, por sinal. Então, é bastante interessante, porque a gente tem que ter muito cuidado com a instrumentalização dos discursos e observar os fenômenos com a atenção que eles merecem. Patrícia?
É isso aí. E respeitar as pessoas, como tu pontuou várias vezes, né? E esperar que todos se sintam bem-vindos a Santa Catarina, que encontrem o seu lugar ao sol, que tragam ainda mais prosperidade para o estado, que é um estado próspero, é um estado organizado, e que venham para cá para manter esse status, né? Que a gente acha que tem. Pois é, porque quem vem para trabalhar na construção civil do litoral, quem vem para trabalhar nos frigoríficos do oeste do estado, quem vem para trabalhar na inovação, nos polos de inovação que temos, Santa Catarina é um estado aberto, sempre foi. E esse foi o Política em Foco, que acaba agora essa conversa. Alexandre, Patrícia, que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Piara. É bom também estar aqui batendo esse papo com vocês, descontraído, né? Bem legal, Piara. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima, aqui na TVA.